termo refugiados ambientais pode ser até um pouco desconhecido para vocês. Eles também são chamados de refugiados climáticos, refugiados ecológicos ou migrantes ambientais. Mas para que você entenda um pouco do conceito, a gente vai destrinchar esse termo para que você entenda a sua aplicabilidade no direito internacional. A palavra refugiado teve seu conceito surgido após a Segunda Guerra Mundial, devido aos conflitos bélicos que tomaram proporções absurdas, fazendo com que milhares de pessoas tivessem que sair das suas cidades natais. Mas a Convenção Relativa aos Estatutos de Refugiados, logo no seu primeiro artigo, conceitua dizendo que é o grupo de pessoas, ou até mesmo pessoas, que saem de suas cidades por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupos sociais ou até mesmo opiniões políticas que estão no seu país de origem ou não têm adequada proteção ou simplesmente não querem voltar para os seus países de origem. Isso significa a palavra refugiado. Já o termo ambiental está relacionado aos impactos causados às questões naturais naquele determinado ambiente ou território que afetou aquele grupo de pessoas. A questão dos refugiados não é recente no mundo. Na verdade, o que é novo é justamente esse grupo de pessoas que saem de seus países que não sejam por motivos de perseguição. A quantidade de pessoas que deixaram seus lares por motivos de seca, desertificação, tsunamis, furacões e acidentes industriais e das demais causas ambientais calculam-se em milhões. Além de que, nos últimos anos, esses desastres ambientais causaram mais refugiados do que os próprios conflitos e guerras. E essas causas se deram devido à escassez de recursos naturais pela exploração excessiva, às mudanças climáticas e o próprio aquecimento global. Portanto, não se tem uma definição consensual do que são esses refugiados ambientais. Por mais que vários órgãos tenham suas definições, como a ONU, por exemplo, mas ainda não se tem um conceito definitivo e que tenha essa proteção legal. Apesar dessa pequena conceituação da ONU, não chega a ser uma previsão normativa. O que acontece é que essa falta de previsão é o pior fator quanto aos refugiados ambientais. É o que dá mais dificuldade para a inserção deles a outro país. Nesse passo, a ONU torna-se contraditória, a partir do momento que ela garante a qualidade de vida e o acesso a recursos naturais, mas não os efetiva. Essa responsabilidade é mais precisamente da Acnur, a Agência para Refugiados da ONU, já que é a Acnur que coordena esse tipo de vítima, mas e que em todas as vezes é negligenciada os refugiados ambientais. Quanto às migrações, elas podem ser externas, quando vai para o âmbito do direito internacional e o refugiado é obrigado a sair do seu país de origem para outro, ou ela pode ser interna, quando ele se desloca apenas de regiões do seu próprio estado. Os desastres podem se dar de forma abrupta e rápida, ou de forma lenta e gradual, por exemplo, a desertificação. Os desastres podem ser previstos ou não previstos. Vale lembrar que os previstos muitas vezes são inevitáveis. Eles podem ser causados naturalmente, como por exemplo a erosão dos solos, ou pela ação humana, como por exemplo a poluição dos mares. Um exemplo de migração involuntária que ocorreu devido a fenômenos ambientais foi o caso do Nepal. Lá, os famosos glaciais do Himalaia começaram a derreter e provocaram a inundação dos chamados rios glaciais, o que fez com que a população tivesse que migrar para outras regiões. Outro exemplo de povos que tiveram que sair de suas terras devido a mudanças naturais foi o caso que ocorreu na África, onde países como a Somália e a Etiópia, que sofrem pela desertificação do solo, que é um processo onde o solo perde seus nutrientes naturais e fica impropício para o plantio, eles tiveram que migrar para outras regiões. Como eles não têm proteção pelo direito internacional, uma solução que eles encontraram foi pegar as balsas lotadas que atravessavam o mar Mediterrâneo e iam em direção à Itália em busca de melhores condições de vida, isso sem proteção nenhuma. Outro exemplo de catástrofe natural que levou as pessoas a migrarem foi o que ocorreu em 2004 na Indonésia, onde houve um terremoto e esse terremoto provocou um tsunami. O tsunami foi no Oceano Índico e atingiu cerca de 13 países, deixou um saldo de 1.800.000 desabrigados e atingiu 469.000 imóveis, deixando eles deteriorados ou completamente destruídos. Já em 2010, no Haiti, ocorreu um terremoto.
O Haiti já era um país pobre devido à exploração econômica que sempre sofreu e ele ficou completamente arrasado por causa desse terremoto. Deixou um saldo de 347 mil refugiados. No ano de 2016, também no Haiti, ocorreu um furacão, que os seus ventos atingiram cerca de 230 km por hora. E esse país ainda estava se recuperando por causa do terremoto, que foi apenas 6 anos antes. Então, sua população ainda morava em barracas. Milhões de pessoas ainda moravam em barracas. Então, atingiu essas pessoas, causaram muitas mortes e muitas pessoas refugiadas. Os exemplos citados até agora foram todos exemplos do passado. Mas e aí? O que virá no futuro? As expectativas são alarmantes, pois devido ao efeito estufa e ao aquecimento global, as geleiras estão derretendo e devido ao buraco da camada de ozônio, o nível dos oceanos vai aumentar cada vez mais, ou seja, países inteiros podem vir a ser submersos por causa da água. Um exemplo disso é o caso das Ilhas Maldivas, que é um conjunto formado por 1.200 ilhas. Com o aumento no nível dos oceanos e mares, todas essas 1.200 ilhas iam desaparecer. Outro exemplo são as ilhas de Tuvalu e as ilhas de Kiribati. Kiribati, o seu ponto mais alto se encontra apenas a 3 metros acima do nível do mar. Ou seja, com o derretimento das calotas polares, o derretimento das geleiras, o país inteiro ficaria submerso. E para onde iria toda a população do país? Os desastres ambientais também ocorrem por ação do homem no meio ambiente. Essa ação ela pode ser direta, como no caso de destruição de florestas, contaminações químicas, catástrofes nucleares, construção de barragens, entre outros. E essa ação também pode ser indireta, como nos casos de emissão de gases, causando o efeito estufa. Vários exemplos demonstram que acidentes causados por ação humana resultam no deslocamento de milhares de pessoas. Em 1984, em Bhopal, na Índia, um vazamento de gás venoso usado em pesticidas químicos por uma empresa dos Estados Unidos matou por envenenamento mais de 30 mil pessoas e provocou a migração forçada de mais de 200 mil. O acidente nuclear em Chernobyl, na Ucrânia, continua sendo o exemplo mais explícito de deslocamento populacional, quando uma explosão de uma usina nuclear liberou para o meio ambiente uma radiação, resultando num desastre ambiental sem precedentes na história. Após o acidente, o governo soviético teve que evacuar mais de 100 mil pessoas. E diante da impossibilidade de retorno, essas pessoas deslocadas tiveram que migrar para outras partes da União Soviética. Em Fukushima, no Japão, no ano de 2011, houve outro acidente nuclear que gerou uma contaminação no meio ambiente e no ecossistema, o que resultou na necessidade de evacuação da população local. Cerca de 45 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Trazendo para o âmbito nacional, temos os crescentes casos de desmatamento da floresta amazônica, onde as pessoas de lá têm que se deslocar forçadamente para outras partes da Amazônia ou para outras partes do país, pois viver nessas regiões afetadas se tornou inviável. A maioria das pessoas vítimas de acidentes ambientais provocados por ação humana permanece dentro dos limites da fronteira de seus estados, diferentemente das pessoas vítimas de acidentes ambientais provocados pela natureza, onde geralmente elas são forçadas a sair de seus países. Muitos entendem esse fenômeno como migração. Mas já está claro que não se trata de uma simples migração, mas sim de uma obrigação brusca de mudança. O povo vitimado abandona toda a sua história, cultura e bens para poder continuar vivendo. Desperta, assim, na sociedade internacional, a necessidade de se regulamentar uma nova condição de vida das pessoas que têm sido vítimas das mudanças do clima. Os chamados refugiados ambientais.